Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias em Esther, capítulo 5, amém? Esther, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem parecer, vem o rei e Amã, hoje é o banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará o que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do rei. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, concede-me a petição e cumprir o meu desejo. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes darei, que ele preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantara, nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou ouvir seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo o que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfez, enquanto não vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que se dela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra livre e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. O Senhor fala aos nossos corações e nos instrui segundo a Tua vontade. O Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos guarde. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Nós vimos no livro de Esther até o capítulo de número 4, quando é apresentado justamente um tratado, aquele preparado maligno de Amã para destruir todos os judeus. E ao editar, ao publicar, ao distribuir para todas as províncias e todos os lugares aquelas palavras, onde decretava o dia, o mês em que os judeus haveriam de ser exterminados, o pânico tomou conta de toda a cidadela de Suzã. E entre eles Mordecai, que rasga as suas vestes e se põe do lado de fora do palácio real, para que Esther se fizesse saber do que havia acontecido. E assim aconteceu no final do capítulo 4. Então Esther, compelida pelo acontecimento, ela decide que vai procurar o rei. Então nós já temos aqui os nossos dois primeiros personagens, meio anti-heróis, meio heróis, Esther e Mordecai, já numa posição muito bem definida diante do Senhor. Já não há como pessoas que ficam inertes diante da
ou que buscam ali tentar agradar o mundo e agradar a Deus. Mas agora eles já sabem que não tem como fugir de toda a situação do certo. Esther toma uma decisão e diz: eu vou comparecer diante do rei. E pede a Mordecai que reúna todos os judeus possíveis e que eles jejuem com ela por 3 dias e 3 noites. E assim se fez. O capítulo 5 é justamente depois desses 3 dias. Esther veste os trajes reais e vai falar com ele. Então nós temos aqui 2 personagens no capítulo 5 aos quais nós precisamos nos referir: Esther e Amã, que aqui mais uma vez aparece como um homem maligno que era diante da palavra de Deus. Só que Amã, ele aparece aqui um pouco diferente. Por quê? Ele não sabe basicamente o que está acontecendo. Ele se vangloria porque a rainha o chamou, sem saber que a rainha tem tratado contra ele e contra os seus planos malignos. Mas para ele estavam todas as maravilhas. Ele diz: olha, só eu que fui chamado para o banquete da rainha Esther, ninguém mais. Então ele se considerava alguém da mais alta roda, do mais alto escalão diante do povo. Ele não sabia o que tinha que ouvir. Mas é precisamente as atitudes de Amã e as atitudes de Esther, aqui no capítulo 5, que devem servir de paradigma para nós, daquilo que nós devemos ser e daquilo que nós não devemos ser. Eu gostaria de dividir essas coisas desta mesma maneira. Começando pelo final, quando Amã ele volta do banquete real, lá no versículo de número 9, o texto vai dizer que Amã volta alegre naquele dia, com bom ânimo. Quando, porém, ele vê Mordecai assentado à porta do rei, e ele não se levantava, nem se movia diante de Amã, como era o decreto, o seu coração se enche de fúria. Amã é a típica representação da pessoa que vive nesse mundo perdido. Amã é o típico cidadão do reino da Pérsia, alguém que está embriagado com o poder, e por alcançar algum dele, ele se acha intocável e invencível. Mas mais do que isso, ele demonstra o propósito de alguém que vive e goza do mundo, justamente porque ele tem o desejo do mundo no seu coração. Olhe bem, o homem tinha todo o poder, ele era mais engrandecido do que todos os servos do rei. O rei o colocou sobre todos os príncipes, ele era o principal conselheiro, ele tinha um decreto que determinava que quando ele chegava as pessoas se curvavam diante dele, e todo mundo se curvava diante dele. Só tinha um homem, um judeu, chamado Mordecai. Mas para Amã não era suficiente. Quando eu falo que Amã ele tem o coração desse mundo, é justamente porque para o coração desse mundo nada é suficiente. Sempre está faltando alguma coisa. E aqui não imagine que Amã, se ele conseguisse cumprir o seu mandato, se ele conseguisse matar Mordecai, se Mordecai fosse exterminado na face da terra, ele seria agora plenamente feliz, porque isso é impossível. Só há plena felicidade naquele que morreu na cruz por nós. E longe de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós não podemos de forma alguma encontrar plena felicidade. Assim, aqueles que vivem nesse mundo, eles vivem em busca de felicidade, mas mesmo que a felicidade batesse na sua cara, eles não poderiam reconhecer, porque para esse mundo sempre está faltando alguma coisa. Quando nós olhamos nos noticiários nossos, para as pessoas, os poderosos, grandes políticos, grandes líderes, grandes empresários, que constantemente são colocados nas páginas dos noticiários, com projetos de corrupção, roubos, tráfico de influência e tantas outras coisas que se nos apresentam diante do Senhor, nós podemos ver que o mundo ele nunca está satisfeito. Nós temos notícia, homens que roubam dinheiro que seriam mais do que 90% da população vai ver em toda a vida, homens que movimentam, que desviam dinheiro que seria o suficiente para viver 3 vidas, mas ele nunca está satisfeito. Nunca nada é suficiente.
Mas não somente os ricos e poderosos vivem a insuficiência desse mundo. Porque às vezes nós não aprendemos com a Bíblia quando ela diz que nós devemos ser gratos por tudo aquilo que temos. Nós sempre estamos no desejo de alguma coisa. Quem ouviu a frase que a grama do vizinho é sempre mais verde? Parece que do outro lado é sempre melhor. E eu confesso que essa frase, a grama do vizinho é sempre mais verde, eu ouvi muitas vezes, mas para mim eu só tive uma compreensão clara dela quando eu, na juventude, ali no final da adolescência, me mudei com meu irmão da pequena cidade onde nós nascemos, depois de da Lava, hoje já não tão pequeno assim, mas fomos para Brasília. E aí, como toda pessoa do interior chega na cidade, você quer conhecer. E lá vai nós, a primeira oportunidade que tivemos, lá para a chamada Esplanada dos Ministérios. E você chega na rodoviária do Plano Piloto, que é um viaduto que passa ali no meio das asas do Plano Piloto. Né? Você sobe aquele viaduto, e lá de cima você olha e tem aquele vislumbre dos ministérios, perfilados de um lado e do outro, o Congresso lá com aquelas duas torres, as duas bacias, como a gente chamava lá na frente, e aquele grande gramado, bem largo, imenso. E você olha lá de cima e vê aquela grama verde como um grande tapete cobrindo tudo aquilo. E como bom nordestino, diz: não, nós vamos lá, vamos fazer o quê? Vamos pegar um ônibus? Não, não estou vendo aqui, vamos lá a pé. A gente desce o viaduto e começa a atravessar aquelas pistas. E quando a gente está pisando naquele gramado, a gente começa a perceber que não era aquela grama tão certinha, bonitinha como um tapete que a gente via lá de cima à distância. Quando você está caminhando, você vê que são uns tufos de grama colocados assim, com distâncias grandes entre um e o outro, e a terra aparecendo. É como se você estivesse andando num pasto meio mal feito. E a gente via aquilo ali, e um pouco de lama aqui, quando não tem lama é poeira de lá, e você vai passando entre tudo aquilo, com aquele mato de seco, quando você vê de perto. E aí eu lembrei na mente justamente da frase, que a grama do vizinho é sempre mais verde. De longe, tudo parece perfeito. De longe, a vida do outro parece que é plena. Olha como fulano é feliz. Olha como ele tem uma vida boa. Olha como a esposa dele o trata bem. Olha como os filhos são assim, o assado. Olha como ele trabalha aqui, a empresa, o emprego. Tudo parece perfeito. Porque nós comparamos o que a gente chama de a estreia, o palco das pessoas, aquilo que se pode ver das pessoas, com aquilo que nós vemos nos bastidores da nossa vida. Porque lá atrás dos bastidores, a conversa é outra, a grama é outra, o tratamento é outro. Nunca se conversa, às vezes você olha e diz: olha, que emprego maravilhoso que o fulano tem. Só que só ele sabe os perrengues que ele passa no dia a dia. E geralmente, a gente esconde. O retrato bem claro disso do nosso tempo são as redes sociais. Olha lá nas redes sociais as fotos, eu gosto de lembrar da foto de perfil. E depois você olha para a pessoa no dia a dia, é a mesma coisa? Não é. A gente vai expor aquilo que nós temos de melhor, nós vamos expor aquilo que é mais satisfatório, aquilo que está mais bonito, aquilo que está mais preparado. Mas muitas vezes, mesmo do jeito que a gente esconde os nossos defeitos, também o outro esconde os dele, mas nós parece que ignoramos isso, olhamos para a vida do outro e tentamos tê-lo. Nós olhamos para a vida do outro e invejamos. E a gente quer mais e sempre mais. Assim como Abraão, mais. Ele tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha família. Ele chega para um jantar com o rei. Olha, só eu fui chamado, mas ele vê Mordecai e o seu coração se torce. E ele chama ali, manda chamar todos os seus amigos, todos os seus companheiros, a sua mulher, Zéres. Reverendo Emílio Garofalo, quando ele fala desse texto, ele fala que era uma mulher assim, maravilhosa, Zéres, né? Se você for continuar lendo o ministério, você vê que ela não alisava, não. A mão vinha com o negócio e ela caceta em cima dele. Não aqui, mas um pouco mais à frente, quando ele tem dúvidas, o que será que está acontecendo? Ela fala: não, assim, já aconteceu isso, perde essa esperança que você já era. Só que ele chama todo mundo e começa a bater papo, começa a se vangloriar daquilo que tem. Isso é o puro suco do mundo, é o puro suco dos nossos tempos. As pessoas começam a dizer: mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele fala: olha, quantos filhos eu tenho,
Amã era um homem riquíssimo, a ponto de ele ter à disposição dinheiro suficiente para oferecer ao rei mais do que era a arrecadação do reino todo durante um ano. E ele podia pagar isso do próprio bolso. Era um homem extremamente rico. Ele tinha muitos filhos, isso era um sinal de poder naquela época, muitos e muitos. Ele tinha o conselho do rei ao seu lado, ele tinha trânsito livre no palácio e tudo que se podia fazer, mas ele tem que jogar isso diante de todo mundo, ele tem que se apresentar e ele fala: olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho mais aquilo, todas as coisas boas e maravilhosas, mas eu não vou estar feliz enquanto o judeu Mordecai continuar vivo. Assim, o coração desse mundo, ele nunca está satisfeito. E nós precisamos fugir disso. Amã é o antigo. Amã é o exemplo daquilo que nós não devemos ser. Amã é o exemplo do qual nós devemos fugir. Não sejamos Amã. Porque a gente olha e vê o vilão da história, a gente nunca se vê ali, mas muitas vezes nós acabamos sendo Amã. Nós estamos sempre querendo e desejando mais. Nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus. Amã apresentou tudo e ele ali disse: só que eu não vou estar feliz. E o que é que aquelas pessoas que ele chamou dizem? A mulher, tranquilazinha, a mulher, sérias, ela diz: não, se é assim, faz o seguinte, manda construir uma forca de 50 côvados de altura. E amanhã de manhã, quando você chegar no rei, Pedro tem que forcar Mordecai nessa forca. E Amã achou isso muito bom. Por quê? Porque o mundo que nos serve, ele nunca está ali para nos confrontar nos nossos erros. Assim como Amã, a gente quer alguém que diga que eu estou certo. E eram essas pessoas que estavam ao redor de Amã. Você dizer: não, você é realmente muito feliz. Já imaginou se alguém ali, ou mesmo a mulher de Amã, dizer: não, Amã, que é isso? Volta para a realidade. Você já é grande, você é maior. Por que se preocupar com um judeuzinho só? Volta, cai em si. Mas não, ninguém faz isso. Porque quando nós estamos presos nesse mundo, muitas vezes nós tomamos decisões erradas. E a decisão errada de Amã, que não deve ser repetida por nós aqui, é justamente se cercar só de pessoas que lhe falam só aquilo que ele quer ouvir. Ninguém ali estava pronto. Alguns escritores cristãos, eles nos chamam a atenção, e como servos de Deus, nós devemos buscar amigos que confrontem-nos dos nossos erros, que possam chamar a nossa atenção, porque o verdadeiro amigo não é aquele que concorda com tudo que você diz, mas é quem tem proximidade e tem um carinho no coração, de olhar nos seus olhos e dizer: caia na real, acorde, o mundo não é isso aí que você espera. Pare de olhar para a vida dos outros e achar que ele é muito satisfeito e muito melhor. Pare de querer e desejar sempre mais. Olhe tudo que Deus já lhe concedeu. Veja quanto Ele tem feito com você. Pare de ficar correndo atrás do vento. Mas infelizmente, muitas vezes nós não fazemos isso. Nós fazemos como Amã. Nós cercamos só de pessoas que nos digam aquilo que nós queremos ouvir. Infelizmente, tem afrontado toda a nossa vida, porque muitos têm contradito a igreja, quando muitas vezes nós não somos apaziguados, quando nós não temos concordância total. Quando a liderança cristã ela chama a atenção de alguém sobre o seu erro, a pessoa já dá 2 passos atrás e fala: não estou aqui para isso. Já pega aquele versículo fora de contexto e diz: quem são vocês para me julgar? As pessoas elas não querem ouvir contrariedades, e há muita gente hoje em dia que foge. Eles não querem dizer não, eles não querem ser confrontados, eles não querem que se diga que eles estão errados. Mas é justamente aí que mora a ruína do servo de Deus. Se a gente se cerca só de gente que concorda, se a gente não tem alguém que pode olhar nos nossos olhos e nos dizer a verdade, se a gente não tem alguém para dizer: pare de se perturbar com isso, não há motivos aqui. Se a gente não tem alguém que nos confronta nos nossos delírios constantes que nós temos, nós estamos sujeitos a viver um mundo paralelo, onde a gente vive longe de Deus, e longe de Deus nós não vamos
muitas vezes nós somos como Amã. E como Amã, a gente constrói as nossas próprias forças, onde a gente quer destruir aqueles que nós achamos nossos inimigos. Eu me lembro uma vez vendo um vídeo de humor, uma pessoa comentando sobre hoje, comentando sobre um amigo, que falava para ele: é porque fulano é meu inimigo. Ele fala assim: gente, adulto não tem inimigo. Inimigo de adulto é boleto. A gente fica: porque fulano é meu inimigo. Fulano às vezes nem sabe que você existe. Nós ficamos crescendo as coisas onde elas não existem. A gente fica gastando a nossa vontade, a nossa força, o nosso desejo, tentando combater algo que não é combatível. A gente fica tentando ir atrás daquilo que não deve ser perseguido. O que nós precisamos seguir o plano de Deus, quando Ele cria o seu povo, reúne como igreja, dizendo: consolai-vos aos outros, mas também exortai-vos uns aos outros. A gente precisa parar e construir monumentos. Quando se falou uma forca de 50 côvados, você sabe quanto é 50 côvados? A gente converter no sistema métrico, para que a gente tenha ideia mais assim, é mais ou menos entre 23 e 25 metros de altura. Você imagina o cara mandar construir uma forca com 25 metros de altura. Ele queria que o homem ficasse pendurado muito lá em cima, muito no alto, que não era só para matar, era para exibir o morto para todo mundo que passasse em longas distâncias. E ele manda fazer a forca. Ele quer ir para o rei, pedir para que seja enforcado, e aquilo agradou o seu coração. Mas o coração do homem nesse mundo ele se agrada, mas quando ele alcança aquilo que ele quer, ele automaticamente começa a desejar mais alguma coisa, porque nada nunca é suficiente. Se a gente não aprender com esse futuro, quando ela diz que é preciso aprender a viver bem, contente em toda e qualquer situação, nas palavras do apóstolo Paulo. Ou quando ele diz a Timóteo que a piedade como contentamento é grande fonte de lucro. Se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, nós vamos viver uma sede constante nesse mundo, sempre querendo mais, mas nunca nada vai satisfazer os desejos do nosso coração. Então, não sejamos como Amã. Não vamos alimentar os nossos desejos, nem nos cercar só das pessoas que agradam o nosso coração e que concordam com tudo. Mas, aqui nesse momento, capítulo 5, nós já podemos tomar o exemplo. Devemos procurar ser como Esther. E a gente volta lá para o versículo 1. Esther, depois de 3 dias, ela se apresenta diante do rei. Como ela disse: se for para morrer, eu morrerei. E ele entra, vai de frente para o palácio real, no pátio do rei. O trono estava de frente com a porta. O rei vê a rainha e ela alcança favor, e eles têm que parar ela no centro. Eu imagino Esther vindo fraca depois de 3 dias em jejum e oração. Ela vai ali e coloca as vestes reais, não sabendo se ela estava ali meio pálida, se ela estava meio fraca. Ela caminha e o coração pulsando, talvez no caminho, no trajeto que ela fazia, seu coração ficava batendo, pensando: eu vou, não vou, eu podia voltar, ainda dá tempo. E ela entra no pátio, já temendo por sua vida, se coloca ali na vista do rei. Talvez ele demorasse sim a questão de poucos segundos, mas que naquele momento de desespero, esses poucos segundos, eles são o suficiente para nós repensarmos a vida por diversas vezes, desde o começo, desde a infância até a idade adulta. E ela estava ali pensando: ainda dá tempo de correr, mas de repente o rei é à vista e já não é mais possível correr. Mas no momento que ele avista e entende o que está acontecendo, até ele subir o céu, talvez a gente possa imaginar aí 3, 4, 5 segundos, é o suficiente para todo o batimento cardíaco acelerar, o desespero vir ao coração e pensar: será que vai dar certo ou será que não vai dar? Até o momento está livre, quando a mão do céu ela se estende e aponta em sua direção, dizendo que finalmente tudo aquilo passou. Por que eu tento descrever de forma mais vívida o desespero de Esther ao se apresentar diante de Deus? Porque quando nós queremos fazer a vontade de Deus, é justamente isso que vem do nosso coração. Não pense que fazer a coisa certa é algo que é tranquilo, eu vou fazer e ficar assim: nossa, aqui, alívio. Não é assim que acontece. Porque o mundo ele jaz no maligno, mas
Nós vivemos assim como Esther, um reino que não nos pertence, mas se volta para o mundo. E quando a gente tenta fazer a vontade de Deus, esse mundo ele vai tentar nos desanimar disso. Quando a gente resolve dizer, não, eu vou procurar fazer as coisas de Deus, eu vou procurar servir a Deus, sempre vai aparecer alguma coisa, sempre vai aparecer alguém para tentar dizer, não, você está ficando doido, que é isso? Tentar nos desanimar ou nos desencorajar. Sempre vai ter uma situação que vai tentar nos mover a não fazer, uma dificuldade que apresenta. Não, mas se eu for fazer, olha, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. O que é que o fulano vai pensar? O que é que o ciclano vai pensar de mim? Nós vamos pensar nas coisas que nós vamos perder, ou talvez o lazer que nós não tenhamos, porque uma coisa que muitas vezes vai no coração do crente é ficar pensando, não, mas por que eu tenho que estar no domingo na igreja? Trabalho a semana toda, preciso de um pequeno tempo. A gente faz tantas coisas, nós nos empenhamos em nossa vida social, nós aceitamos convites, confraternizamos com pessoas em momentos de alegria e dificuldade, né? Nós participamos de festas, aniversários, casamentos e tantas outras coisas mais. Nós nos reunimos com os amigos para fazer um churrasco, para fazer uma festa. Nós nos encontramos com pessoas com as quais nós fazemos negócios muitas vezes, ou nós saímos e vamos aos lugares como convidados, lugares para passar um período agradável, por aqui para renovar as nossas forças, para continuar trabalhando, temos ânimo para todas essas coisas. Mas muitas vezes nos falta o ânimo para poder estar na casa de Deus igualmente. Eu me lembro de uma vez conversando com uma pessoa de uma determinada cidade, ela falando que tinha gente que ele rodava o mundo todo quando falava que tinha uma festa e a comida era grátis. Ele diz, facilmente a pessoa pega um carro e roda 300, 400 quilômetros para poder participar de uma festa. Mas quando nós voltamos para as coisas de Deus, muitas vezes nós não temos ânimo de rodar uma hora para poder participar de algo que poderia muito bem engrandecer ou fazer amadurecer muito mais o nosso coração. Por que o nosso ânimo para as coisas de Deus é tão reduzido? Porque ele implica dificuldades. Mas nós passamos dificuldade todo o tempo. Às vezes as pessoas dizem, eu não quero mais ir para a igreja, fulano falou isso comigo, fulano brigou comigo, eu não gosto de fulano, fulano não gosta de mim. Mas a gente trabalha, no lugar que a gente trabalha tem aquela pessoa que fala mal da gente, tem gente que não gosta da gente, mas a gente continua indo lá. Quando se estuda na escola, você tem aquele colega que vive lhe perturbando, mas você continua indo porque você quer passar de ano. Na família nós temos pessoas, sabe aquele parente que você encontra ali, mas que vai passar muito tempo, que já começa a vir alguma coisa, mas nós continuamos indo, porque é da família, porque essas coisas não se abandonam assim. Mas a igreja nós achamos que podemos deixar de lado, as coisas de Deus nós achamos que podemos deixar para depois, porque a gente cria uma ilusão que diz, Deus vai entender. E essa ilusão, Deus vai entender, ela foi queimada na história de Esther, no final do capítulo 4. Porque quando ela falou para Mordecai, mas Mordecai, você sabe, se eu chegar lá, e o rei não levantar o cetro, eu vou morrer. Mordecai se virou para ela, não pense, que só que você está aí, você vai escapar sozinho. Porque você não quer fazer. De outro lugar, Deus vai levantar o livramento do seu povo. Mas você vai perecer por causa disso. Então, ela queima tudo isso, por isso ela chega aqui com decisão. Ela vai, ela se coloca diante do rei, o rei estende o cetro, finalmente alívio. Mas o alívio não vem sem o sofrimento antes. O alívio não vem sem um coração acelerado, sem a dúvida ou a incerteza, porque essas coisas sempre vão estar no nosso coração. Porque nós ainda vivemos no mundo, mas Deus está nos chamando, assim como chamou Esther, a viver o reino de Deus aqui na terra. Como é que eu vou viver o reino de Deus aqui na terra? Cumprindo a palavra de Deus, ter coragem para enfrentar essas dificuldades, fazer aquilo que nós sabemos que é certo diante da palavra de Deus. Mas não só a coragem latente aqui em Esther, mas também aqui nos diz que quando ela está diante do rei, parece que tudo está certo agora. Ela chega diante do rei e Assuero não era bobo, ele era rei. Ele sabia o que é que passava, ele sabia que a rainha conhecia a história e que qualquer um que chegasse ali sem ser chamado poderia morrer. Então ele sabe que ela não ia se arriscar a chegar diante do rei levianamente. Diferentemente dos nossos tempos hoje, onde existem muitas pessoas
pessoas que elas não têm noção do que significam as coisas, é porque hoje tem muita gente que acha que pode fazer qualquer coisa e nada vai acontecer, até o mundo vir e dar bem no meio da cara, porque o mundo faz essas coisas. Mas há muita gente por aí que ele acha que pode fazer qualquer coisa e ninguém vai fazer nada com ele. Naquele tempo você sabia muito bem, naquele tempo não tinha moleza não. Ali, fazer besteira dentro do rei era morte. Dizem alguns historiadores que o rei ficava sentado no trono e havia um soldado que era escolhido, aquele cara bem grande, sabe, bem gigante, com um grande machado, com um capuz na cabeça, com um carrasco, que ele ficava ali ao lado do trono do rei para essas ocasiões. A pessoa chegava ali diante do rei, e aí se aproximava. Se o rei não estendesse o cetro, o que era estendido para a pessoa era o machado do soldado. Já o partia ao meio ali mesmo, acabando com tudo. Era assim que funcionava a peça da sua. Ele sabia que Esther conhecia isso, então ele também sabia que ela estava ali, não era por qualquer besteira. Ela não estava ali por um simples capricho, mas ela estava ali por causa de algo muito importante, porque só algo muito importante é suficiente para que a vida possa ser resgatada dessa forma. Então ele chama Esther e diz: Esther, vem cá, o que é que você tem? Qual é a sua petição? O que é que você quer? Até a metade do reino se dará. Às vezes a gente olha aqui e parece assim, metade do reino, vamos dizer, opa, então me dá metade do reino aí. Eu não sei se vocês são familiarizados, mas foi exatamente a mesma fala do rei Herodes para Herodias, filho de sua segunda esposa, da sua enteada, quando ela pediu a cabeça de João Batista. Até a metade do reino. Até a metade do reino, que não era bem algo literal, porque também ninguém tinha coragem de pedir metade do reino. Porque assim, você podia até pedir metade do reino, e ele dava para você metade do reino, porque a palavra não voltava. Mas isso não impedia ele de matar depois disso, para tomar o reino de volta. Então, tudo isso tinha que ser muito cuidado. Mas quando ele dizia até a metade do reino, dizia que se podia pedir qualquer coisa. Era algo que só pode pedir qualquer coisa que eu vou lhe dar. E o rei abre isso. Talvez a nossa visão é a hora de dizer: pronto, agora que eu sei, pede ele para não matar mais os judeus. E muitas vezes nós somos assim, inconsequentes, apressados. A palavra de Deus nos fala em Provérbios que nós precisamos aprender a ser, como se pode dizer, nós precisamos aprender a ser prudentes, né? Aqui, os historiadores aqui, eles vão nos lembrar lá no texto de Mateus 10,16, diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Esther sabia muito bem isso. E a Esther não sai pedindo qualquer coisa. O que é que ela faz? Ela diz: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã, hoje é o banquete que eu tenho preparado para vocês. Ela podia chegar já pedindo, a porta estava aberta, mas ela não fez isso. Então, não só Esther nos mostra a vontade e a decisão de, mesmo diante da dificuldade, agir segundo a vontade de Deus, mas nos mostra também que nós temos que ter prudência ao agir nas coisas de Deus. Eu lembro que o que me faz lembrar, eu não sei aqui quantos já viram, que às vezes há dois tipos de tratamento. A gente que fala assim: ah não, mas isso é coisa infantil. E tem gente que entende, porque é algo que, quando você estuda um pouco de filosofia, é sempre lembrado. Um livro que é tratado como um livro infantil, mas geralmente é tido como uma regra básica de leitura para todo mundo leitor. Talvez você já tenha ouvido falar, ou até mesmo já leu ele, né? O Pequeno Príncipe. É história infantil, mas é regra básica. Se você quer ser um bom leitor e começar a ler livros, é sempre recomendado ler o Pequeno Príncipe. E há uma frase lá na história do Pequeno Príncipe, porque o Antônio Saint-Exupéry, o autor, ele conta toda a história, uma história fantasiosa. O pano de fundo é um soldado que cai com um avião no meio do deserto, e ele lá avista um príncipe. Quem sabe no final da história se o menino é de verdade ou é simplesmente uma alucinação do soldado que estava ali passando dificuldade por causa do sol quente.
mas a história ela nos conta sobre o nosso relacionamento, as viagens espaciais. E me chama a atenção um dos trechos, um dos capítulos, que fala quando ele vai e aparece um planeta, onde há um rei sentado no trono. E no diálogo o rei fala: não, olha, se eu devo saber, como soberano, que a ordem que eu tenho que dar tem que ser uma ordem cumprida. Porque se eu tenho uma ordem que não pode ser cumprida, e a pessoa não cumprir, a culpa não é dela, a culpa é minha, porque eu fui um mau soberano. Então eu tenho que falar, pedir alguma coisa que possa ser cumprida. E aí é a grande coisa que nós precisamos ver, que é demonstrada aqui nesse tempo. Ela entendeu. Se ela pedisse: olha, não mate os judeus, não podia. A lei dos médios e persas diz que a decisão do rei não volta atrás. E que rei era esse que voltasse atrás? Ele ia ser tido como alguém vulnerável. Se ela pedisse isso, ia colocar ela na sinuca do bico, e ela estaria em maus lençóis diante do rei. Então ela age com prudência. Ela diz: venha ao banquete e traga a mão. Eu me lembro do ditado, não sei quem, mas ele fala assim: mantenha os seus amigos por perto e os inimigos mais perto ainda. Parece que Esther sabe desse ditado. Porque ela diz: vem o rei e a mão. O principal inimigo era: traga ele para o banquete. Eu quero ver o rei. E ali o rei diz: manda, apressa a mão, porque ele tem que estar pronto para atender o pedido da rainha. E ali o Amã, que quer matar os judeus, ele obedece à rainha judia, que ele não sabe ainda. Mas o capítulo 5 ele é essencial para nós, porque ele fala não só isso: chega lá no banquete, o rei come, a mãe come, bebe, está tudo muito bem. Ele fala: sim, rainha, pode pedir, agora já estou aqui, nós já comemos, já bebemos, então você pode pedir. E aí mais uma vez ela mantém a expectativa e fala: não, rei, se parece bem, vem amanhã no outro banquete, eu vou preparar para vocês. E aí amanhã eu digo para você o quê? E quando nós lemos a história, a gente percebe que ali a ideia vem de Esther, mas acima daquilo que ela pode planejar ou premeditar. É a mão de Deus agindo através dela. É a mão de Deus agindo através da história. Porque aqui ela deixa o rei uma coisa atrás dele. É justamente o que vai favorecer a história, porque o rei ficou tão agoniado que não conseguiu dormir depois disso. Mas a palavra nos mostra que Esther, ela buscando fazer a vontade de Deus, ela teve prudência mágica a saber. E às vezes nós precisamos do exemplo de Esther. O exemplo de quê? O exemplo que nós não podemos continuar nos escondendo constantemente. E que vai custar alguma coisa quando nós formos fazer a vontade de Deus. Mas, conforme a frase dita, se não me engano, por Martim Lutero, que a verdade ela deve ser dita em amor, mas o amor não pode nos impedir de dizer a verdade. Assim, a vontade de Deus ela deve ser feita em amor, com prudência, mas deve ser feita. Às vezes nós queremos fazer tudo de uma vez, um momento, sair resolvendo tudo, passando por cima de todo mundo. Mas não é esse o modo que Deus nos chama a fazer. Não é uma vez que você vai fazer, vai passar por cima de tudo e vai resolver. Porque Ele quer de nós uma vida de constância na sua presença. Ele quer que a gente enfrente os desafios que se levantam contra nós todos os dias para fazer a vontade dele. E passo a passo, dia após dia, deixando que Deus possa nos guiar, fazer a sua vontade, nós possamos continuar constantes, sempre em frente, buscando fazer a vontade de Deus e aprendendo a receber e aceitar o que Deus tem mandado para nós. Essa é a grande diferença entre Esther e Amã. Enquanto um sabe aproveitar a oportunidade que Deus dá, ser paciente mesmo naquilo, o outro nunca está contente naquilo que é apresentado diante dele. Enquanto um se contenta com as bênçãos de Deus, entende que Deus Todo-Poderoso intervém sobre tudo, sobre a história, e está com aquele que o tem, o outro tenta resolver tudo pelas próprias mãos ou com a própria força. Assim nós somos chamados dia a dia a ser mais Esther, como ela se apresenta aqui no capítulo 5. Tementes a Deus, com vontade e com decisão de fazer a sua vontade, e menos com a mão, apegados a esse mundo, cegados pelas riquezas, Deus tentando, desejando tudo aquilo que está na nossa frente, mesmo aquilo que nós não podemos possuir. Quando nós aprendermos a entender a vontade de Deus, a
a nos contentar com aquilo que temos, a enfrentar as dificuldades e enfrentar aquilo que se levanta contra nós, quando temos que fazer a vontade de Deus, sabendo que ela não pode ser deixada de lado. Nós estaremos buscando, vivendo, ainda que neste mundo, nós vivemos para o reino de Deus. Ainda que nós vivamos num mundo que não se agrada desse mundo, mas a nossa vida é direcionada para um mundo superior. Nós vivemos, marchamos em direção ao céu, que é onde Deus espera por nós. Bem? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Pai, assim como descrito, teu servo aqui. Ó Senhor, que o Santo Espírito nos auxilie a não continuarmos escondendo, Pai, mas em decisão, caminharmos em direção à sua vontade, enfrentando as dificuldades que se levantarão contra nós, mas sabendo, ó Senhor, quando estivermos debaixo da tua vontade, o Senhor está nos concedendo o caminho da vitória, independente da situação, das dificuldades que enfrentaremos. Pedimos ao Pai que, assim como os exemplos descritos, nós aprendamos a não sermos apegados a esse mundo, que o desejo não seja o nosso coração, que a vontade ela não venha tomar conta da nossa vida, de modo que a gente sempre queira mais e mais e mais. A gente aprenda, Senhor, a não se cercar, Pai, de pessoas que só louvam e exaltam esse mundo e aquilo que nós temos, mas nos manda pelo teu Espírito servos que possam colocar o dedo em nossa face e apontar os nossos erros, para que a gente não caminhe em passos largos para o abismo, cegados pelo nosso próprio entendimento. Pai, nos guie a tua presença, a enfrentar a dificuldade, colocar a nossa vida diante daquilo que tu nos convida, mesmo que seja vida ou morte, mas nos apresentemos diante do Senhor, porque o Senhor move os corações acima de todas as coisas. O Senhor nos abençoe, nos guarde, nos leve sempre